Agora é hora de debate aqui no Jornal Jovem Pan. Nós vamos discutir a questão da regularização fundiária, se ela pode acabar estimulando a violência no campo, a grilagem, que havia uma grande preocupação em relação à MP 910, foi substituída por um projeto de lei 2633/2020. Nós vamos conversar aqui com o relator do novo projeto. O relator é o deputado Marcelo Ramos, deputado pelo PL do Amazonas, e vamos conversar também com o Newton Tato, que é deputado federal do PT de São Paulo. Uma boa tarde aos dois, e eu gostaria, antes de mais nada, de ouvir do deputado Marcelo Ramos, que é o relator do projeto, o que muda efetivamente em relação à medida provisória, que causava uma grande apreensão em relação ao que poderia acontecer com grilagem, regularização do que era irregular, ocupações irregulares, e lembrando que a gente tem vários registros aí de avanços de ocupação em áreas aí de preservação, para as pessoas poderem dar as informações e conseguirem essa regularização, talvez já contando com aquela aprovação da MP. Então eu gostaria de saber agora do deputado Marcelo Ramos, como é que vai ficar esse projeto. Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde ao Tato, alegria poder dialogar com o Tato, que tem procurado contribuir com esse debate, com firmeza, mas também com tolerância para ouvir argumentos, para convencer, para ser convencido. Isso é muito importante. Eu acho que as principais diferenças entre a medida provisória e o projeto de lei dizem respeito ao tamanho, a quantidade de módulos fiscais em que é autorizada a vistoria remota, que na medida provisória a previsão era de 15 módulos fiscais e o projeto de lei limita em 6 módulos fiscais, e o marco temporal, em que a medida provisória exigia demonstração da ocupação do imóvel de 2014 para cá, de 2014 para trás, e o projeto de lei exige de 2008 para trás. Isso, obviamente, que essas duas características evitam qualquer carimbo de grilagem no projeto de lei. Não pode ser carimbado de grilagem um projeto de lei que exige a demonstração da posse mansa, pacífica e produtiva desde 2008, que veda a possibilidade de regularização fundiária do adquirente, que veda o acúmulo de módulos fiscais de pessoas de uma mesma família para evitar o fracionamento e a fraude, transformar uma grande propriedade em várias pequenas, e, acima de tudo, um projeto que evita expressamente a preocupação que você manifestou, evita expressamente a titulação de imóveis em áreas indígenas, quilombolas e unidades de conservação, registrando que, para as áreas em processo de regularização, indígenas, quilombolas ou unidade de conservação, ela remete para o julgamento na Câmara de Regularização Fundiária de Terras da União. Então é um projeto bastante equilibrado, que vai garantir um justo equilíbrio entre proteção do meio ambiente, combate à grilagem, mas, acima de tudo, perseguir a garantia de titulação de terra para pequenos e médios proprietários rurais e para agricultores familiares que hoje estão fora do fomento, fora do crédito, fora da assistência técnica, justamente por não terem o título definitivo das suas terras. Eu queria saber agora do deputado Newton Tato se esse projeto traz mais tranquilidade em relação ao que poderia acontecer na ocupação irregular de terras. Inclusive, nós tivemos manifestações no exterior em defesa do ambiente, em defesa da preservação dessas áreas que são reservas. O senhor ficou mais tranquilo com o projeto? Quero aqui, boa tarde, Denise, boa tarde aos ouvintes da Jovem Pan. E uma saudação especial ao deputado Marcelo Ramos, que vem fazendo um trabalho extraordinário de tentar sanar os dissensos para construir um projeto de consenso. Aliás, Marcelo vem demonstrando, inclusive em outras pautas, essa capacidade de diálogo e de articulação. Eu quero aqui expressar o meu parabéns e o meu reconhecimento. O fato de ser relator Obrigado. Já é um reconhecimento, inclusive, da própria casa e do próprio presidente Maia. Mas eu queria começar aqui dizendo, deputado Marcelo, nós estamos fazendo uma mudança muito importante na estrutura fundiária brasileira. Tá? Esse projeto não trata só da Amazônia, ele trata do Brasil inteiro. Depois, nos últimos 10 anos, é a terceira tentativa de mudança da legislação. Na verdade, a gente já teve, quase 10 anos atrás, o Terra Legal, que era para atender justamente os pequenos agricultores, indígenas, quilombolas.
Depois, em 2017, nós avançamos nessa legislação, transformando ela para o Brasil inteiro. Mas garantindo, entendeu, os benefícios da legislação, o apoio por parte do Estado aos pequenos agricultores até 4 módulos fiscais. Então, o que eu quero dizer é que para regularizar, titular os pequenos, então são os agricultores familiares, os poceiros, indígenas, quilombolas, nós já temos legislação. O que nós não temos hoje é capacidade por parte do Estado, do INCRA, dos institutos de terra, para fazer o seu trabalho. Eu estou falando isso, mas o deputado Marcelo também sabe disso, não é com base em qualquer informação, é em base de relatório preparado pelo Tribunal de Contas da União, que analisou com profundidade o programa Terra Legal. Então, na medida em que se propõe, evidentemente, na medida provisória original, para 15 módulos benefícios, e agora para 6 módulos, você já está indo no caminho de você passar adiante daquilo que nós temos outros marcos legais dentro, né, do Brasil, que é a proteção e o apoio diferenciado para a agricultura familiar, que na própria lei da agricultura familiar garante que esses benefícios só até 4 módulos fiscais. Então, você transformar isso para 6 módulos fiscais, você está mexendo também com outros conceitos, com outros benefícios que são da agricultura. Por isso, a gente fala que neste momento não é adequado para a gente fazer essa mudança que vai na perspectiva de regularizar áreas que estão em disputa lá no local. O deputado Marcelo sabe muito bem que não está resolvido nem no projeto dele, no relatório dele, a questão dos quilombolas. Porque o governo atual só trabalha com o direito da terra para os quilombolas, aqueles que têm um grau de regularização. Você tem hoje 6 mil como no Brasil, 200 tituladas. Você tem 2.600 com algum grau de reconhecimento por parte do Estado. Portanto, você tem, provavelmente, nessas áreas, em algumas dessas áreas, reivindicação de comunidade quilombola, um conflito no campo, e que da forma que está querendo fazer a mudança na legislação, essas comunidades não vão ter atendido o seu direito e vai aumentar o conflito no campo com mais violência, como vem acontecendo já nos últimos 2 anos. Por favor, deputado Marcelo. Eu acho que primeiro eu quero agradecer as palavras do Tato e ponderar em relação a essa questão das áreas quilombolas, indígenas e de unidades de conservação, porque o texto é muito claro no sentido de que áreas de conflito são afastadas da possibilidade de vistoria remota, por sensoriamento remoto. Então, se há conflito com área quilombola, com indígena, ou com unidade de conservação, ou mesmo conflito entre poceiros, imediatamente se retira a aplicação da Lei 2633, do projeto de Lei 2633, e se exige a vistoria física. O que é importante entender desse projeto são 2 coisas. Primeiro, qual é o mecanismo para solicitar a regularização. Tem muita gente, Tato, falando em autodeclaração. Não existe autodeclaração no texto. O artigo 13, o caput do artigo 13, fala em declaração e nós, inclusive, vamos alterar para requerimento. O poceiro vai fazer um requerimento, anexar 10 documentos probatórios da posse mansa e pacífica desde 2008, o INCRA vai fazer a vistoria por sensoriamento remoto, se não houver conflito, porque se houver conflito a vistoria tem que ser física, e a partir daí ele decide a titulação ou não. Então, pode não ser o texto ideal, mas eu acho que é um texto que avança muito em relação à realidade atual. A realidade atual é a realidade de muito conflito agrário, a realidade atual é a realidade em que os crimes ambientais na Amazônia, você não consegue identificar quem é o titular da terra, no máximo o IBAMA e o Instituto Chico Mendes chegam lá e vão autuar o piloto do trator, o operador da motosserra ou o trabalhador braçal que está atacando fogo. Ninguém sabe quem é o titular. Titulação tem relação direta com responsabilização ambiental, além do que o texto do PL também obriga ao titular a obrigatoriedade da recomposição se houver invasão na área de reserva legal. Então, é um projeto de lei que, por um lado, ajuda na preservação do meio ambiente, ainda que não dê todas as soluções, eu reconheço, ajuda na questão do combate à grilagem, mas principalmente dará título e direito ao crédito para 109 mil
pequenos proprietários rurais e agricultores familiares, gente que não tem acesso ao crédito. Nós estamos enfrentando essa pandemia, Denise e Tato, nós já demos solução para facilitar o acesso ao crédito e ao recurso para os trabalhadores informais que perderam seu emprego, para os pequenos empresários, mas a gente esquece que essa crise também está atingindo os pequenos trabalhadores rurais e não há nada mais efetivo para o enfrentamento da crise do que dar o título para eles e, consequentemente, oferecer a eles a oportunidade de ter acesso ao crédito e tornar mais sustentável a sua produção. Agora o fato é que na prática essa possibilidade de autodeclaração, que foi o que se colocou quando discutia a MP, impulsionou muito a ocupação irregular de terras, muita gente desmatando áreas de preservação, tentando caracterizar uma ocupação mais antiga, tentando formalizar uma realidade diferente, contando com essa possibilidade de autodeclaração. E aí eu queria saber do Newton Tato se o projeto, da forma como está configurado, ele pode inclusive viabilizar punições para quem agiu de maneira irregular, quem promoveu essa ocupação ilegal da terra. Eu acho que não. Eu queria colocar aqui, deputado Marcelo Ramos, porque não adianta mudar o termo, ou mesmo o documento, mesmo mudando para requerimento, tirando o termo autodeclaração, nós estamos criando termo uma autodeclaração que já prevê, o termo inclusive, na lei. declaração. Está ouvindo? Que já prevê na lei, tá? o mecanismo de usar a tecnologia para poder fazer a titulação. Então, esse mecanismo já é possível fazer, inclusive gratuito para os pequenos, né? A própria legislação já garante isso aí. O que nós não podemos abdicar, e que no seu projeto de lei contempla, coloca isso aí, é que eu, por exemplo, se eu quiser registrar uma área pública no meu nome, eu junto a documentação, coloco lá no CAR, faço o mapa, tá? Você sabe como é que funciona a máfia da grilagem, né, da comercialização de terra no país, em especial também na Amazônia. Eu estou falando porque eu conheço, eu trabalho com a Amazônia já há 30 anos, né, e venho da roça também. Você sabe que depois a pessoa vai lá e registra aquela área. O poder público, às vezes, não fica sabendo que tem o conflito no campo. Porque para o poder público admitir o conflito, as pessoas que estão lá, os pequenos, precisam entrar e se cadastrar naquele cadastro que tem no INCRA. E aí, não é a mesma situação para quem está lá no grotão, como você mesmo diz, a gente sabe como é que é essa realidade, que às vezes a gente não fica sabendo, o poder público não fica sabendo, e aquele que está lá no grotão, que mora há muitos anos, que os pais, os avós já moravam naquele lugar, de repente vão ter um jagunço para dialogar com ele, e vai aumentar o conflito. Outro aspecto, deputado, que nós precisamos considerar, acabou de sair publicado, está aí na imprensa ontem, tá? Os dados que o aumento do desmatamento no mês de abril deste ano é 157% maior do que o ano passado. E todo mundo acompanhou o aumento do desmatamento e das queimadas do ano passado, que virou uma pandemia mundial, inclusive. Muito ruim para a imagem do Brasil. Tá? Então, este ano vai ser maior. E por que aumentou o desmatamento este ano? Porque a da medida provisória no final do ano, que sinalizou para a grilagem que pode ocupar, porque vai ser legalizado e vai ser titulado, se aprovado esse projeto de lei. Então, deputado Marcelo Ramos, o que eu queria pedir aqui, e esse foi a entonação de todos aqueles que conversaram, com exceção, evidentemente, dos deputados ligados à bancada da Frente da Agropecuária, na audiência que o senhor organizou ontem, muito bem organizada, e eu quero dar aqui um parabéns, quase a totalidade daqueles que falaram lá, e faltaram muitas pessoas para falar, porque gente do local não há possibilidade nessa pandemia, nós estamos chegando, já ultrapassando 16 mil mortes nessa pandemia. Este é um debate que precisa ampliar com a sociedade. Então, o que nós podemos fazer? Jogar para frente um pouco esse debate para a gente encarar os desafios da regularização fundiária, em especial desses pequenos, que é uma injustiça que o Estado brasileiro comete com eles, o fato deles não terem o título e não terem as políticas públicas. Então não é o momento adequado para a gente fazer esse debate. Só para finalizar esta ideia, nós estamos trazendo para o colo do Congresso Nacional
a responsabilidade do aumento do desmatamento e das queimadas, que vai ser outra pandemia quando saírem os índices anuais. Lembra do ano passado? O ano passado o responsável era o Bolsonaro. Este ano vai ser Bolsonaro e a Câmara. E a Câmara, evidentemente, entendeu, vai cair sob a responsabilidade de todos nós que estão participando desse debate. Eu lembro que hoje teve uma coletiva com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ele falou exatamente da votação desse projeto. A previsão é para esta semana mesmo, não é? E eu queria saber, deputado Marcelo Ramos, como é que vê esses questionamentos? Primeiro, eu acho que a confirmação de que o ano passado foi um ano de muita queimada é a comprovação de que a legislação atual não é suficiente para resolver isso. A confirmação de que em abril desse ano nós tivemos muita queimada é a confirmação de que a legislação atual não é suficiente para resolver isso. É muito difícil hoje combater as queimadas na Amazônia. Você não tem quem autuar, a terra não tem dono, não tem título. Você chega lá, prende o motorista do trator, prende o operador da motosserra e nunca chega em quem é o verdadeiro posseiro daquele imóvel onde está tendo queimada. A titulação, ela é um instrumento fundamental para a preservação ambiental. Então, eu acho que esse debate, ele vem sendo travado desde dezembro do ano passado, quando entrou a medida provisória. Eu tenho, Tato, você sabe disso, disse isso da tribuna, se fosse a medida provisória 910 com o texto original, não teria o meu apoio, mas o projeto de lei do deputado Zé Silva não se confunde com o texto da medida provisória. Tem mudanças profundas, muito significativas. E pedir para esperar mais um pouco significa pedir para esperar para aquele homem, para aquela mulher sofrido do campo. Isso não é uma briga de grandes contra pequenos. Isso é uma briga até 6 módulos fiscais. Até 6 módulos fiscais não existe grande. Até 4 módulos fiscais, tecnicamente, é pequeno. Nós estamos falando de 109 mil pedidos de regularização, dos quais 75.400 são até um módulo fiscal. É um minifúndio. Olha o que nós estamos propondo. Nós estamos propondo que o pequeno produtor rural, que tem um módulo fiscal, que planta, que está penando agora para vender a sua produção por conta da crise, nós estamos pedindo para ele esperar mais um pouquinho para ter acesso ao crédito, para ter acesso à assistência técnica, para ter o título da terra dele. Nós não pedimos para os trabalhadores informais urbanos esperarem mais um pouquinho. Nós não pedimos para os pequenos empresários urbanos esperarem mais um pouquinho. Mas para os trabalhadores rurais, que política pública nós definimos para eles de combate à crise econômica até agora? Absolutamente nenhuma. E não há nada mais efetivo do ponto de vista de dar sustentabilidade para a produção do pequeno produtor do que dar a ele a oportunidade de ter acesso ao crédito. O Tato acompanhou, eu não acompanhei porque não era deputado ainda, o programa de moradias populares rurais. Quem não tinha o título não tinha acesso à casa. Então não é só a negativa ao crédito, é a negativa se amanhã nós criarmos uma ajuda Covid para os pequenos produtores rurais, os que não têm título da sua terra não vão conseguir aderir a esse programa, porque a titulação da terra ela é essencial para o acesso ao crédito e é essencial para a inclusão numa série de políticas sociais. Não é justo que nós que estamos sendo tão céleres em dar resposta aqui na Câmara para trabalhadores informais e pequenos empresários, fechemos os olhos para esses pequenos produtores rurais e agricultores familiares. Não é uma briga de grande contra pequeno. Na lei 2633, nós só estamos falando de pequenos. Deputado Tato? Primeiro, eu quero reafirmar aqui de que já tem legislação para atender os pequenos, até 4 módulos. E eu vou ler aqui, até porque tem uma decisão do STF, deputado Marcelo Ramos. Aqui, na legislação atual e decisão do STF, até 4 módulos, porque são configurados como agricultores familiares, e, portanto, corre o risco com essa mudança para 6 módulos de mexer nessa legislação. Lá está garantido. A regularização de ocupação de áreas de até 4 módulos fiscais é gratuita. Os serviços topográficos são gratuitos para as ocupações até 4 módulos fiscais.
os preços das terras são subsidiados para as terras, mas com as maiores subvenções para as ocupações até 4 modos fiscais. Tem uma escada de 1 até 4 com preços diferentes. E havendo conflitos nos locais, comunidades locais, tá? A regularização será em benefício das populações tradicionais e outros grupos humanos. E você volta a colocar aquilo que a lei já garante no seu projeto. Mas o que não garante ali no seu projeto, é de que o Estado vá lá no local verificar esse conflito. Então, por que não avançou até agora a regularização? E que não é atacada, e que não é enfrentada no projeto de lei? É a estrutura do INCRA, é a estrutura dos institutos de terras. Você sabe muito bem. E aqui eu quero dizer, para a gente fazer um esforço muito grande de trabalhar uma agenda de debate para a gente enfrentar isso, porque isso implica em a gente no Congresso Nacional colocar dinheiro lá no INCRA, de colocar dinheiro para a regularização fundiária no orçamento, de colocar dinheiro no IBAMA para a fiscalização, que não é o que está ocorrendo agora. Vem sendo diminuído e desestruturado todo o sistema de fiscalização. O aumento do desmatamento, ele se deu agora, maior inclusive do que o ano passado, e lembra que o ano passado bateu o recorde, tá? E este ano vai bater de novo o recorde, porque foi sinalizado que vai regularizar para esses até 6 módulos, ou até 15 módulos, como previa a própria medida provisória. Então nós precisamos, por que a gente está pedindo, deputado Marcelo Ramos, que nesse momento, nessa conjuntura da pandemia, que a prioridade, o senhor sabe muito bem que deveria ser outra, e nós estamos encarando isso no Congresso Nacional. A gente não deveria perder tempo, porque a regularização, até para aquilo que a gente precisa aprovar de medidas com relação ao Covid, para apoiar o pequeno, não vai dar tempo de regularizar. Aquilo que está colocando no projeto de lei, você só está ampliando para outras maiores propriedades, até 6 módulos fiscais. Até os 4 módulos fiscais, que é a grande maioria, que é mais de 90%, não é isso que vai resolver. Esse projeto de lei não vai resolver, porque nós já temos legislação para isso. Então nós precisamos enfrentar para os pequenos, para essa maioria, criando uma agenda de debate e enfrentar como é que a gente vai organizar, ajudar o poder público, entendeu? Organizar a estrutura para resolver o problema fundiário e sanar, superar os conflitos que tem no campo. E com isso, ajudar também, que não tem nada a ver com a titulação, ela ajuda, mas não tem nada a ver, entendeu? Como é que a gente vai ajudar para que tenha fiscalização e tenha controle do desmatamento? Porque o aumento do desmatamento também está associado ao próprio discurso do presidente Bolsonaro, que incentiva, entendeu, as ocupações irregulares e o desmatamento, desautorizando inclusive os fiscais em campo. Como você sabe muito bem que aconteceu isso, mandando inclusive embora, né, exonerando aqueles que comandavam todo o sistema de fiscalização, em especial na Amazônia. Tá? Então não está relacionado, estou falando que o projeto de lei não vai diminuir o desmatamento, pelo contrário, ele já está sinalizando o aumento do desmatamento. A medida provisória aqui só vai amenizar um pouco. Então, a conjuntura não é essa, o sistema que nós temos de funcionamento com essa votação remota, e, portanto, que não dá para dialogar com os representantes locais, precisamos fazer uma reunião aprofundada com a CONTAG, com o MST, com a CONAC dos quilombolas, com a PIB, que é a representação dos indígenas, né, com todas as associações locais, né, em especial da Amazônia, mas não é só da Amazônia, com os pesquisadores, academia, com todo mundo que tem conhecimento. Nós precisamos fazer esse processo, e aí se eu proponho, eu queria aqui, entendeu? Que de repente assumisse essa combinação, até porque não está tranquilo. Você sabe que a Frente Parlamentar da Agropecuária também não está contente com esse texto. Eles querem radicalizar mais, inclusive, para o outro lado, né? Você sabe disso, né? Por isso que eu valorizo o papel que você está fazendo, tá? Mas nós precisamos fazer o quê? Ter uma agenda que coloque, que convide todos esses atores para poder dialogar, conversar, e a gente enfrentar de uma vez por todas essa questão da regularização fundiária. Não no apressado, nesse momento, nessa conjuntura e nesse sistema de votação que a gente tem e que é impossível fazer as audiências públicas. Deputado Newton Tato. É muito chato esse tipo de audiência pública de ficar fazendo, nesse sistema que nós estamos fazendo o debate aqui, onde você não consegue ver a feição da pessoa
e ter o sentimento da pessoa que está falando do problema dela lá na região. Deputado então, Newton. O que eu queria propor é de a gente combinar uma agenda de debate, de preferência depois da pandemia, para com calma a gente encarar esse problema de uma vez por todas. Deputado Newton, já estamos chegando quase no encerramento. Eu queria a palavra agora do deputado Marcelo Ramos, que é o relator desse projeto. Acho que primeiro eu tenho consensos e dissensos em relação à fala do deputado Newton Tato. Eu vou começar pelos consensos. Eu concordo com ele que há um desmonte já há algum tempo desse sistema de proteção fundiária e ambiental brasileiro, Serviço Florestal Brasileiro, FUNAI, INCRA, Instituto Chico Mendes, IBAMA, vivem um processo de fragilização agravado nos últimos anos. Eu concordo com ele também das restrições em relação à mensagem que muitas vezes o presidente passa em relação à Amazônia, mas preciso demonstrar também os dissensos, né? Coisas que penso diferente do deputado Tato. Primeiro, diz respeito à fala de que, no caso de conflitos fundiários, o INCRA não vai lá. Isso está expresso na lei, no PL 2633, de que, em havendo conflito, está excluída a possibilidade de vistoria por sensoriamento remoto e tem que ter vistoria física. Então, está expresso lá. Segundo, também, eu penso que não é uma lei que vai resolver o problema do desmatamento na Amazônia. Agora, é óbvio que você tem que ter quem responsabilizar pelo desmatamento significa muito. É óbvio que você obrigar aquele poceiro que hoje está lá, que invadiu a reserva legal, mas que para titular a sua terra vai ser obrigado a recompor a reserva legal, é óbvio que você está ajudando no processo de recomposição da floresta. Então, não dá para confundir a medida provisória com o projeto de lei. Se a medida provisória induziu alguém a fazer desmatamento, queimada na Amazônia, em qualquer lugar do país, um projeto de lei efetivamente passa longe desse objetivo. Até porque, quando você estabelece, como marco temporal, o ano de 2008, e quando você estabelece a regra de que veda a titulação de adquirente, você não tem como invadir agora e conseguir a titulação. É impossível, porque você tem que fazer demonstrações documentais de que estava lá desde 2008 com posse mansa, pacífica e produzindo. Então, eu não consigo ver essa relação. Acho que o debate, a decisão de pautar ou não é uma decisão minha, o deputado Tato bem sabe disso, é uma decisão do presidente da Câmara e dos líderes partidários. O meu relatório hoje vai estar pronto, buscando atender algumas demandas, quer dizer, muitas demandas que recebi nesse curto espaço de tempo que trabalhei, e a decisão de pautar ou não é uma decisão do presidente. Quero lembrar que quando o presidente tirou da pauta na quarta-feira passada, ele tirou com o compromisso de pautar nesta quarta. E quero dizer também, confirmar ao Tato, que esse texto não é um texto que agrade também a FPA. A FPA insiste na ideia de voltar o marco temporal para 2014 e de ampliar para 10 ou para 15 módulos fiscais. Lembrando que aqui é uma casa política, Tato tem mais experiência aqui do que eu, mas que nós precisamos considerar a correlação de forças. E a correlação de forças nos demonstra de que na votação passada para adiar foram 348 votos a favor. Então, deputado nós podemos Marcelo, votar um projeto equilibrado, eu prefiro esse caminho. Bom, deputado Marcelo, nós vamos continuar acompanhando todo esse debate. Amanhã, se o projeto for à votação mesmo, como está previsto aí na agenda, eu agradeço muito os dois debatedores aqui, o Newton Tato, que é deputado federal pelo PT de São Paulo, Marcelo Ramos, deputado federal pelo PL do Amazonas, que eles discutiram o PL 2633 de 2020, que trata da regularização fundiária. Muito obrigada aos dois e uma boa tarde. Obrigado.